Fala galera, trazendo para vocês a correção de mais um exercício, dessa vez da Universidade Federal do Ceará de 2003, a questão 5. Aqui essa questão ela trata de alguns conceitos que a gente não vê muito surgindo, tanto que é uma questão antiga, mas ainda assim, para quem está aprendendo a parte de física térmica, principalmente a parte de primeira lei da termodinâmica e das transformações, eu acho que é uma boa revisão e um bom treinamento. Então, olha só. Uma amostra de N mols de um gás ideal monoatômico é levada ao estado de equilíbrio termodinâmico inicial de temperatura T1 ou TI. Monoatômico é importante, tá? Quando a gente trata de um gás monoatômico, isso implica que a gente pode tratá-lo de uma certa maneira que nós vamos usar daqui a pouco. Até o estado final de equilíbrio de temperatura TF, mediante dois processos. No primeiro, o volume da amostra permanece constante. Então, a primeira parte, ou esse primeiro momento aí de transformação, trata de uma transformação, que eu vou trazer aqui, né? Então, a primeira parte é uma transformação isométrica. Já a segunda parte, como ele vai dizer aí, né? Então o volume da amostra permanece constante e ela absorve uma quantidade de calor QV. No segundo, nesse segundo momento, a pressão permanece constante. Então a transformação isobárica, e ele absorve uma quantidade de calor QP. Use a primeira lei da termodinâmica, e ele trata aqui, né, ele mostra a primeira lei da termo, variação de energia interna de um corpo é igual ao calor fornecido menos o trabalho realizado. Sendo também que a energia interna é 3 meios de nRT, para determinar que se QP for igual a 100 joules, então ele já me dá essa informação, QP igual a 100 joules, eu quero saber o valor de QV, ok? Então, beleza. Vamos lá. Vamos separar esses dois momentos. Então, no primeiro momento, ou na primeira transformação, o que a gente vai ter? Essa questão, ela está tratando de quê? Ela está tratando do calor, né? Ou dos calores que estão sendo envolvidos aí. Então, querendo ou não, ela não é muito uma questão de primeira lei da termodinâmica, é quando nós lembramos dos conceitos. Se você não lembrar e tiver que demonstrar, aí é um problema e você precisa lembrar de primeira lei como um todo, tá? Vamos lá. Primeira coisa, qual que vai ser o calor QV, né? O calor envolvido numa troca, né, de calor com volume constante. É o número de mol de um sistema vezes o calor específico molar a volume constante vezes a variação de temperatura. Isso aqui é uma outra forma de escrever o que macete, né? Aquela famosa, o princípio fundamental da dinâmica, da termologia. Então a equação fundamental da calorimetria é o que macete. Aqui a gente está escrevendo um que macete, só que para gases. Né? Basicamente é isso que eu estou escrevendo aqui. Ao invés de massa, a gente tem um número de mol. Ao invés de calor específico de uma substância, a gente tem um calor específico de um gás a volume constante. E a gente tem a variação de temperatura sofrida. Tá? Bom, é conhecido, né? A gente sabe, e se não sabe, dá para demonstrar. Nós sabemos que o CV
é 3 meios de R. Como que a gente sabe isso? Né? Pô, professor, não sei. Então, beleza, aplica a primeira lei da termodinâmica, sendo o que? Isso aqui, essa formulinha, o U, 3 meios de nRT, e o trabalho, eu vou botar aqui em cima só para lembrar, ele está usando como W, eu vou usar como W também, o trabalho é P vezes ΔV, ou NR ΔT. Então, se você quiser saber chegar a essa relação aqui, né, CV é igual a 3 meios de R, o que você tem que fazer? Você tem que pensar que numa transformação de volume constante, na transformação isométrica, qual a relação que a gente tira? Então vou puxar aqui uma setinha, só para a gente lembrar. Numa transformação isométrica a gente tem volume constante, ou seja, o trabalho é igual a zero. Tá? Na transformação isobárica, por outro lado, a gente vai ter... Aliás, e se o trabalho é igual a zero, vamos jogar a primeira lei. Né? Eu vou demonstrar de onde eu tirei a primeira e a segunda eu deixo para vocês brincarem. Então, U é 3 meios de N R ΔT. O ΔU, né? A variação de energia interna. Eu tenho que o Q é N CV vezes ΔT. E o trabalho é igual a zero. Eu botei diferente de zero, desculpa. O trabalho é igual a zero, né? Porque se o volume é constante, não tem movimentação, não tem trabalho envolvido. Então, na fórmula, ele é zerado. Tá? Bom, eu vou poder aqui simplificar N com N, ΔT com ΔT, e eu chego na relação que o calor específico molar a volume constante é 3 meios de R. Então está aqui mostrando de onde eu tirei, certo? Mas isso aqui é fornecido, a gente estuda em sala de aula, então é mais tranquilo. Bom, tendo essa informação, o que a gente pode falar? Que se CV é igual a 3 meios de R, basicamente eu posso escrever que QV vai ser então N vezes 3 meios de R vezes ΔT. Por que você está fazendo essa relação, professor? Porque eu usei uma relação aqui em cima só para chegar no valor de CV. Aqui eu estou fazendo para a primeira transformação ou para a primeira parte da transformação. Né? Então, eu quero saber qual que é o valor QV. E eu tenho aqui uma relação. Né? QV vai ser 3 meios de N R ΔT. Faz sentido? Todo sentido, porque pela primeira lei da termodinâmica, numa transformação isométrica ou isovolumétrica, né, a gente tem o que aqui? Que o trabalho é igual a zero. Então o calor é igual à variação da energia interna. A gente acabou de demonstrar isso, certo? De novo, eu estou mostrando aqui como se você tivesse ainda compreendendo esses conceitos, tá? Bom, com isso, vamos deixar guardada essa informação. É algo importante. Vamos pensar na segunda transformação, que é uma transformação isobárica. Então, a segunda transformação. O que a gente vai ter na segunda transformação? Bom, na segunda transformação, a gente tem um calor a pressão constante. É o QP. E esse QP é N, calor específico molar, a pressão constante, CP, vezes ΔT. É a mesma fórmula de calor, só que agora para um calor específico para volume constante.
Aqui a gente está tratando de gases, a gente não está tratando de corpo sólido nem líquido. E o gás ele sofre interações, né, e mudanças a partir do volume e da pressão que ele é submetido. Então o calor específico também muda. Sabemos, e também dá para demonstrar, porque numa transformação isobárica, a primeira lei se mantém. O U é igual a Q menos W, né? A energia interna é igual ao calor cedido menos o trabalho realizado, ou sofrido, né? Dependendo do sinal. Então, você também pode demonstrar a mesma coisa, tá? E aí eu deixo como tarefa para demonstrar que CP é 5 meios de R, certo? Sabendo que o CP é 5 meios de R, o QP, né, a partir disso a gente tira que o QP é 5 meios de nRT. Só que eu sei quanto que é CP. Né? Vou puxar uma setinha aqui para cima. CP ele me falou que é 100 joules. Que são 100 joules. Né? Então 100 é igual a 5 meios de nRT. Passo 2 aqui multiplicando. E vou passar o 5 para baixo dividindo. Então vai ficar 200 dividido por 5, 40. Então 40 joule, ou joules, né, vai ser igual a nRT. O que é esse nRT aqui? É também demonstrável, tá, matematicamente, mas aqui a gente está falando o seguinte: eu tenho uma quantidade de energia que é fornecida ao sistema, né, o calor que foi fornecido ao sistema. Ele é usado tanto para criar uma variação de energia interna, que é aqui 3 meios de nRT, deixa eu marcar aqui em cima, ó, 3 meios de nRT, quanto um pedaço também é usado para realizar trabalho. Ora, aqui eu não acabei de calcular que se eu forneci 100 joule, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, se eu fornecer 100 joule de calor na pressão constante, e eu tenho aqui 40 joules de sobra, vamos dizer assim, isso é o trabalho. Matematicamente, aplicando a primeira lei, também dá para descobrir. É o trabalho. É o W. Mas, enfim, logo, se eu tenho que o trabalho é igual a 40 joule, ora, vamos pensar o seguinte: se eu tenho que o trabalho são 40 joules, o que eu posso afirmar também? Que na primeira transformação, aqui, ó, eu tinha como nRT 40 joules. Então, o nRT ou nR delta T, nesse caso aqui, como a gente está tratando de transformações, é 40 joules. É 40 joules, estou falando são 40 joules de energia, tá? É porque eu falo no de energia. Por isso que é esse viciozinho. Então, para eu saber quanto que é QV vai ser 3 meios de 40, que dá 60 joules de energia. Olha, motoca, letra E. Certo? Então, essa daqui é uma questãozinha com alguns conceitos. Tudo isso aqui, ó, CV é demonstrável, CP é demonstrável. Tá? Então, você não precisa decorar na hora da fórmula. Mas, você sabendo, você ganha tempo para uma questão de estilo Enem ou algo do gênero, né? Então, zoom out aqui para a gente ter uma visão toda da questão. Tá aí. E é isso. Falou, valeu!